composta a mesa, com a palavra a coordenadora dos trabalhos desta mesa redonda, a historiadora Betty Lacerda. Silenciar seu telefone. Não é isso não, é o plastificado. Ah, não é aquele? Não, esse aqui não, eu acho que é esse mesmo. Foi ela que me deu esse. Plastificado? Sim. Tá embaixo disso aqui. É o papel plastificado esse aí que tá. Ah, desculpa. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes nessa tarde que já se apresenta muito gostosa, muito afetuosa, não é? Eu estou assim sinceramente emocionada por estar aqui junto de Eliane Veloso, minha colega tão querida, e que me fez um pedido desafiante, né, desafiador, de falar sobre a trajetória dela. Nossa, a Eliane faz muita coisa. Então, eu vou tentar pensar alguns trabalhos, algumas vivências dela, mas ela é de uma riqueza extraordinária. E a fotografia nos uniu aqui dentro da Fundação. Eu digo que a fotografia é meu grande trunfo de vida, porque ela me fez ser quem eu sou, por causa do meu pai, e viver com fotógrafos, conhecer fotógrafos. Então, tem aqueles que fazem a fotografia, produzem a fotografia, aqueles que trabalham com a fotografia, expõem, produzem as exposições, como aqui o pessoal do museu, e aqueles que cuidam. Eu estou lá naquele cantinho, que cuidam. Meu pai tentou, por tudo, me fazer fotografar, mas eu dizia que aquele mundo era dele e eu não podia chegar. Então, eu prefiro cuidar, né? É o que me cabe e é o que eu faço com muito prazer. Então, Eliane trabalhou aqui na Fundação Joaquim Nabuco por uns bons anos e fez trabalhos extraordinários. Eu começo pela Fundação, depois eu retorno para o começo da carreira dela. Ela trabalhou conosco no laboratório de fotografia, mas ela foi muito além disso. Ela pesquisou, ela fez parte de trabalhos coletivos. Você lembra do Memórias Eleitorais? Memória Eleitoral, fotografando os murais da Brigada Portinari nas eleições de 1986. Ela fez um trabalho lindo sobre o São João, doou à Fundação Joaquim Nabuco. Fez outra série, um trabalho lindo sobre a Feira de Caruaru, também está conosco, temos o prazer de ter esses dois ensaios, essas duas coleções dela. E depois ela nos deixou. Ficamos muito tristes, mas ela foi criar asas, como ela sempre esteve com elas guardadinhas aqui, elas se abriram e ela foi para o mundo, né? Sergipe e dali, né? Aracaju e Belo Horizonte, e fora do país, Uruguai e tudo mais. Então, ela é mestra em fotografia pela Universidade de Chicago, Illinois, em Chicago, né? Bacharel em comunicação visual, aqui, na Federal, fotógrafa e multiartista, como ela gosta de se dizer. E o seu processo criativo envolve a fotografia, a memória, a ecologia. Ela já hoje amplia esse universo, né, que lhe proporcionou a fotografia. Ela descreve seu contato com a imagem desde a infância, em sua casa, que não tinha luz, energia elétrica, e ela se deliciava com as sombras feitas pela luminária de querosene. Não era? Ela brincava com essas sombras, né, nas paredes, criada por essa luminária de querosene. E aí começa os grandes projetos, os enormes, e que a fez viajar por cantos e conhecer pessoas bem diferentes. Eu vou começar pelos mais recentes, não é? Ela está aqui, né, com esse trabalho sobre Eduardo Galeno, que ela já começou faz tempo, no próprio Uruguai, quando ela teve esse... Né, sempre gostou de ler Eduardo Galeano. Mas, em 24, ela participa de uma instalação, Paralelos Distópicos, na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, né?
e depois em Belo Horizonte. Antes, entre 23 e 2019, eu estou voltando no tempo. Ela faz uma exposição virtual, que é a Transposition 3, no Museu de Arte Não Conformista de São Petersburgo, na Rússia. Como parte desse projeto, né, coletivo, a Eliane está desenvolvendo o projeto Mergulho, que é outro, em Natal, no Rio Grande do Norte. Em 2018, mais ou menos, o projeto Sonho Branco. Eu não achei o livro, eu trouxe outro, que foi o... Só para quem quiser dar uma olhada, trouxe o Tempos e Tempo. O outro eu vou procurar. Sonho Branco, que foi uma trilogia, né, a Casa dos Contos, em Ouro Preto, depois Sergipe, e foi caminhando. João Pessoa, você tem uma paixão por João Pessoa. Sempre ela leva os trabalhos dela para João Pessoa. E Lisboa, né, Portugal, voltou aos Estados Unidos, né, e sempre voltando aqui à Galeria Valdemar Valente, aqui no Recife, aqui na Fundação Joaquim Nabuco. Depois teve o projeto Redescobrindo a Jornada do Meu Pai. Eu achei isso lindo, não é? Que é todo um trabalho em cima da experiência do pai dela como expedicionário da FEB, na Itália, na Segunda Guerra Mundial. E esse trabalho também andou pela Itália, foi até a Itália, não é? Foi até a Itália, depois João Pessoa, Lagedo, onde ela nasceu. E o projeto sobre essa participação do pai dela é um projeto que se amplia e vai entrar, vai fazer parte do projeto maior, que é a Cultura da Paz, que ela ainda desenvolve, esse projeto. Outro foi Onde é Aqui e Acolá, lá também em João Pessoa, um projeto coletivo com artistas de Brasil, Cabo Verde e Portugal. Depois o Gozódromo, que é ótimo, eu vi no YouTube a sua palestra sobre o gozódromo, que é aquele coisa que faz massagem na cabeça, sabe como é feita uma mola? E você fotografa, né, Eliane? As pessoas gozando aquela delícia que é aquela massagem na cabeça. E chama-se Gozódromo. Na Galeria de Arte, abriu na Galeria de Arte Belo Horizonte, massageador de cabeça, né? E um fotografando os outros. O projeto Travessão. Se você quiser me interromper e falar sobre algum desses projetos. O projeto Travessão, na Aliança Francesa em João Pessoa, em Minas Gerais, Belo Horizonte, que era uma viagem, isso é muito interessante, uma viagem pela linha do trem que ela fez de Ouro Preto até Belo Horizonte, fotografando o próprio percurso. Viajou quantos dias, Eliane? Foram 2 dias de caminhada e um dia em uma coisa chamada Alto de Linha, porque a Vale do Rio Doce não permitia caminhar nesse pedaço. Foram 2 dias caminhando e um em Alto de Linha. Muito interessante, né? Como tudo. E depois, já mais para trás, o seu projeto de mestrado em Chicago, ela também, nessa época que ela está nos Estados Unidos, ela desenvolve um projeto com uma companhia de dança mexicana, né, que era em Chicago, que foi o fruto de sua tese de mestrado. Na Galeria também Murilo Lagré, que ela trouxe esse trabalho. Aí, Feira de Caruaru, que eu já falei, São João. Participação em projetos coletivos, projetos que ainda têm uma continuidade, né, como a Escritura Migrante, Cabaça das Palavras, lançamentos de livros e catálogos e palestras no Porto, Mirafórum, no Museu de Arte Não Conformista, né, na Rússia, e o 9º Festival de Fotografia Tiradentes, ela participou. Sonho Branco também ela levou, e foi como é editado. Fez uma capacitação para professores, eu até botei uma chamada a atenção para isso, que eu acho isso maravilhoso. Capacitação para professores da Rede Municipal de Ensino com o tema Construir uma Cultura de Paz, né, lá em Lagedo. Palestras, vamos lá. E ela foi também curadora. Esse é um dos trabalhos que ela vem desenvolve bastante, e eu fiquei impressionada com as Semanas de Fotografia de Sergipe, que ela acha que foi uma coisa muito importante, que ainda hoje os sergipanos, eu vi uma entrevista que você deu essa semana, falando sobre aqui a Fundação Joaquim Nabuco, e falando sobre a exposição que vamos ver agora, abrir. Esse jornalista relembrou
a efervescência que foram as semanas de fotografia em Aracaju. Foram 4 semanas, né? De 92 a 95. Participação em livros, nas fotógrafas. Essas semanas de fotografia foram frutos, incentivo de Nádia Peregrino e Anja Magalhães, que estão aqui hoje, que na época trabalhavam no Departamento Nacional de Fotografia da Funarte. Das livros e publicações, ela tem Garimpos e Garimpeiros, que eu conheço, que é lindo, que foi editado pela Fundação Joaquim Nabuco, em 1987. O Espelho, a Memória, no livro Mulher. Luz Câmara, Amsterdã, no Diário de Pernambuco. O Porco, o Fotógrafo e o Espectador. E outras participações em livros. E ela destaca a carreira artística dela foi primordialmente impulsionada pela participação nas exposições e nos trabalhos com a Funarte. A Ângela pediu que eu destacasse o seu nome, o de Nádia, no qual, que a partir daí, ela impulsiona a carreira dela como fotógrafa, nessa experiência com a Funarte. Né, que abriu ela foi uma grande parceira, tem que devolver isso aqui para o público, porque sempre teve a capacidade de multiplicar. Isso. Eliane é do coletivo. E eu acho que essa parceria foi muito benéfica para a fotografia, especialmente aqui pelo lado do Nordeste. Ótimo. Porque no Brasil, e a partir da Funarte, a gente tinha sempre essa mirada de sair do eixo sul, Rio-São Paulo, sudeste e desenvolver, né, essa entradas e bandeiras da fotografia. Eliane, Josefa, Jairo foram parceirões ali no Sergipe. Obrigada, Eliane. Então, pronto, várias oficinas que ela sempre faz e também entrando no campo da ecologia, arte e ecologia, né, Eliane? Ela depois pode falar um pouco sobre isso. Pronto, já estamos terminando as várias oficinas que ela fez no CUTART, em Aracaju, e os trabalhos work in progress, né, os trabalhos que estão atualmente em desenvolvimento, que é esse próprio que vocês vão ver, esse primeiro pontapé, né, que é o Sentir Pensares, inspirado na obra de Eduardo Galeano. Né? E o projeto Sem Aberta, que também está em progresso, que inclui experiências envolvendo 8 países em defesa da liberdade, da igualdade e da democracia. Esse projeto já tem 7 etapas realizadas. Portugal, com a Revolução dos Escravos, Argentina, Chile e Brasil, a ditadura militar, África do Sul, com a Apartheid, a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã e a Revolução Russa. Esses países todos estão na linha da mira de Eliane Veloso. E as residências artísticas, Montevidéu, São Petersburgo, Santiago do Chile, Argentina, Portugal, África do Sul. E eu termino na minha apresentação, que eu acho que poderia ainda... Eu só vou dar umas orientações e vou depois passar a palavra para o professor Antônio Moura, em relação a este formato aqui desse encontro nosso. Teremos 20 minutos para cada um. Se eu passei de 20, eu peço perdão, mas eu acho que não. E depois nós já abriríamos mais meia hora para o público fazer alguma pergunta a ela, e ela também querer fazer alguma coisa, porque aí a gente abre a exposição pontualmente às 4h30. Tá bom? Então, a palavra agora a Antônio Moura. Eu vou falar um pouquinho sobre o senhor também, sobre você. Né? Ele é graduado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em licenciatura em História, mestrado em Arqueologia e também o doutorado em História da Arte na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Né? Professor da rede privada de educação, professor de História, Geografia, Sociologia por vários anos, funcionário público do Estado de Pernambuco, atualmente na Biblioteca Pública do Estado, onde ele está, né? Docente, pesquisador, orientador de cursos de História, quer na graduação, na especialização, na Universidade Federal Rural, consultor em História, em Arqueologia, História da Arte, da Arquitetura, do Design, produtor cultural, gestor de qualificação do trabalhador LGBT, que ia mais aquelas letras que eu nunca consigo decorar, mas todos muito presentes, na Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Qualificação, assessor de Relações Internacionais, não é? E assessor de Gerência de Relações Institucionais pelo Governo do Estado, gerente pro tempore do Governo do Estado, Secretaria Estadual de Educação, com
como atualmente um pro-tempore da Biblioteca Pública Estadual de Pernambuco, do Governo do Estado. Professor, por favor, o senhor tem a palavra. Tem livros, tem. Desculpa, professor, a Eliane pediu para que a gente fizesse a descrição para ela de como somos. Somos brancos, estamos com vestidos assim, somos idosos ou não, ou jovens, o que quiser dizer, para que ela visualize bem cada um que quiser depois falar. Boa tarde a todos. Albertina Maia, Malta, antes de tudo, muito grato por essa fala muito apropriada e pertinente, que seja a sua. Há um pouco da descontração, daqui a pouco eu chego na autodescrição, na minha fala propriamente dito, mas algumas descontrações dos bastidores nossos, né? Ontem, conversando com a Eliane, por exemplo, nesses dias também, ela dizendo, olha, a fala vai ter tantos minutos. Eu disse, não se preocupe, a minha não vai ser tão estendida, será breve. Aí ela, ótimo, então porque a minha eu ganho mais tempo. Eu disse, perfeito, exatamente, fique tranquila. Agora há pouco mesmo, ela dizendo aqui, veja bem, a primeira fala era sua. Eu disse, não, a anfitriã de casa, com toda certeza, fazendo as honras, fazendo as honras sobre a pessoa que está sob os holofotes, merecidamente que é você, deve fazer essa fala, de fato. Depois vem a minha com muita tranquilidade. Muito obrigado pela apresentação prévia. Só uma atualização, eu sou, desde dezembro... Sim. Imagina, tranquilamente. Uma pequena correção, eu sou desde dezembro o gerente da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. Fiquei pro tempore entre outubro e até o dia 27, 28 de dezembro, quando fui efetivado pela governadora do Estado no cargo. O que muito me honra. Essa casa, para mim, é uma preciosidade. Convido a todos aqui a frequentá-la, todos que já a conhecem, quem ainda não, vir a conhecê-la. Tá? Uma grande honra estar aqui, uma grande satisfação voltar a esta casa aqui. Tenho grandes conhecidos, caríssimos, reencontrei pessoas que não são da casa, como a minha caríssima ali, Fabiana Bruce, não é? Temos aqui a presença de Hélio Monteiro, que é chefe da Unidade de Atendimento ao Público lá na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. E, enfim, velhos conhecidos dessa instituição tão preciosa e tão cara. Oportunizo, inclusive, para estender a intenção, não é, profícua de que nossas instituições teçam laços de parceria, o que será muito frutífero, com toda certeza, para ambos, mas posso falar, enquanto gerente da biblioteca, com toda certeza para nós. Tá? Será uma grande satisfação estreitar os laços entre a Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco e a Fundação Joaquim Nabuco. Autodescrição. Vou lembrar. Eu tenho uma pele clara, meus cabelos são grisalhos, estão penteados para frente e para um topetezinho, não é? Tenho aproximadamente 1,70 m de altura, estou vestido com tons de degradês de marrom, e é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu sou historiador, sou arqueólogo, como muito bem foi dito. Meu nome é Antônio de Moura Pereira Filho, profissionalmente sou conhecido como Antônio Moura, e receber esse convite de Eliane, principalmente no momento em que ele me chegou, foi muito especial. Eu estou me recuperando, e ela sabe disso, e algumas pessoas aqui presentes também, de um susto recente, no qual eu vivi uma experiência que me fez, inclusive, reler Sem Olhos em Gaza, do Aldous Huxley. Nas vésperas do aniversário dos 173 anos da Biblioteca Pública do Estado, esse ano, a minha retina descolou. Não falei nada para ninguém, conduzi a cerimônia, recebi todos os convidados, estava muito feliz, mas o meu olho direito, que é o meu olho dominante, estava com mais de 70% com uma tarja preta. Eu não conseguia ver praticamente nada por ele. Não é? O meu olho esquerdo, que é bem míope, vai ser resolvido em breve. As coisas, esses sustos muitas vezes nos trazem coisas muito positivas, né? São
catalisadores de coragem ou de modificações, ou até mesmo de se deparar com soluções que antes eram negadas, né? Durante muito tempo, oftalmologistas me diziam que o tipo de miopia que eu tinha não tinha solução, como o grau era muito diferente, não adiantaria mexer. Bom, no dia seguinte ao aniversário, eu fui para a emergência do Hope, e lá chegando, o médico deu o veredito. Eu estava trabalhando, despachando, não é, pelo celular, e dali mesmo ele disse: o senhor não volta, o senhor vai ficar internado, que sua retina descolou, e caso o senhor não faça cirurgia de imediato, o senhor pode perder a visão. Não é? No meio de tudo isso, nós estávamos nas tratativas, né? E eu não sabia como que seria esse processo de recuperação, não é? E durante esses dias nós nos falávamos e tínhamos esse companheirismo, né? Desse comprometimento na visão, que eu vivenciei ele com muita dignidade. Aconteceram alguns outros encontros também. Uma escritora cega, né, alemã, esteve na biblioteca também nesse período. Eu fiz de tudo, eu ainda estava com muito mais gás no olho do que hoje, de recebê-la, Lina Maria Pietras. Enfim, o universo manda recados, não é? E a gente vai, com o pouco da sapiência que tem, decodificando, aprendendo, não é? E crescendo o que nos é possível com. Enfim, eu estou me recuperando, a bolha de gás está bem pequena, porque é necessário colocar um gás após a recolação da retina em si. Eles colocam um gás que tomava todo o olho, não via, era como se eu estivesse dentro d'água. Ela agora está bem pequena, está aqui embaixo. Para baixo eu não consigo ler direito. A Albertina pode ver o tamanho do texto que eu tive que fazer, porque senão eu não consigo ainda, né? A leitura está bem comprometida. Mas, Eliane, por nada no mundo eu deixaria de estar aqui com você. Tá? Foi uma grande alegria e uma jornada com muita emoção. Falar sobre Eduardo Galeano é uma grande honra e distinção. Este escritor e jornalista uruguaio, autor de mais de 40 livros, que transcendem gêneros de ficção, jornalismo, análise política e história, é considerado um dos principais expoentes do anti-americanismo e anticapitalismo na América Latina no século XX. Ainda criança, pensou em ser padre, depois se tornar jogador de futebol. Na adolescência, Galeano trabalhou em empregos nada usuais, como datilógrafo, mensageiro, pintor de letreiros e caixa de banco. Iniciou carreira jornalística no início da década de 1960 e, em 1971, escreveu sua obra-prima As Veias Abertas da América Latina, que nos é tão caro, né? Em 1973, com o golpe militar no Uruguai, Galeano foi preso e, mais tarde, seu nome foi colocado na lista dos Esquadrões da Morte. E, temendo por sua vida, exilou-se na Espanha. Em 1985, com a redemocratização de seu país, Galeano retornou a Montevidéu, onde viveu até a sua morte em 2015. Das grandes obras de Galeano, eu trouxe aqui 3 constantes no acervo da nossa cara Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. Notadamente, a obra mais conhecida de Galeano é, sem dúvida, As Veias Abertas da América Latina. Este exemplar que temos lá, temos diferentes edições, com toda certeza, né? Mas esta que está aqui hoje diante de vocês. Nela, ele analisa a história da América Latina como um todo, desde o período colonial até a contemporaneidade, argumentando contra o que considera como exploração econômica e política do povo latino-americano, primeiro pela Europa e depois pelos Estados Unidos. O livro tornou-se um clássico entre os membros da esquerda latino-americana. Em Brasília, mais de 40 anos depois, ao lançamento desta obra, durante a segunda Bienal do Livro e da Leitura, Eduardo Galeano admitiu ter mudado de ideia sobre o que escrevera. Disse ele: Veias Abertas pretendia ser um livro de economia política, mas eu não tinha o treinamento e o preparo necessário. Ele acrescentou que eu não seria capaz de reter esse livro, cairia dormindo, de reler esse livro, cairia dormindo.
Para mim, essa prosa da esquerda tradicional é extremamente árida e meu físico já não a tolera. Essa fala causou alvoroço na imprensa e em adversários de Galeano, que logo a tomaram como indício de que o escritor mudara o rumo de suas posições políticas. Lê do engano. Numa entrevista posterior, porém, quando questionado em entrevista a Jorge Masfoud, publicada no número de junho de 2014, do Le Monde Diplomatique, sobre o referido comentário, esclareceu: o livro, escrito há tanto tempo, continua vivo e saudável. Apenas sou honesto o bastante para admitir que, neste ponto de minha vida, o velho estilo de escrita me soa por demais pesado, e que é difícil para mim me reconhecer nele, já que prefiro agora ser cada vez mais breve e fluente. E para deixar clara sua posição, concluiu: isso nada tem a ver com Mário Vargas Llosa. Bons entendedores entenderão. Nada contra, gosto muito da literatura dele. Depois de o repórter comentar que tal entrevista estava sendo usada com propósitos ideológicos diametralmente opostos aos de Galeano, este conclui: às vezes, as vozes que se levantaram contra mim e contra as veias abertas da América Latina estão seriamente enfermas e agem de má fé. O livro dos abraços, uma coleção de histórias curtas e muitas vezes líricas, apresenta as visões de Galeano em relação a temas diversos como emoções, arte, política e valores. A obra também oferece uma crítica mordaz à sociedade capitalista moderna, com o autor defendendo aquilo que acredita ser uma mentalidade ideal à sociedade. Para críticos como Jay Parini, do suplemento literário do The New York Times, é talvez a obra mais ousada do autor. Dias e Noites de Amor e de Guerra são histórias vividas em épocas de violência e intolerância. Relatos que resgatam a memória do terror étnico e político pelo mundo, com ênfase nos anos de chumbo da América Latina. A rotina daqueles que, por motivos políticos, se viam obrigados a abandonar suas casas, seus países, parentes, formando uma enorme diáspora de uruguaios, argentinos, brasileiros, paraguaios, chilenos, etc. As pequenas e as grandes tragédias de uma época em que as ditaduras militares, com violência, ocupavam quase a totalidade dos países latino-americanos. Eduardo Galeano procura recuperar neste livro as histórias, os homens comuns, o cotidiano destes anos de resistência à intolerância, principalmente política, em nosso subcontinente. Muito obrigado. Obrigada, professor, pelas suas palavras e informações sobre Eduardo Galeano, sua vida, seus livros. Nós vamos agora ouvir a Eliane, que vai falar para a gente, e depois a gente abre as perguntas para a plateia. Eu vou começar enchendo isso aqui, tá? Não é por nervosismo, não. Ai, está furada essa. Peguemos outra, então. Alguém enche para mim. Eu não sou muito boa. Você enche, Antônio. Posso tentar. Por favor. Basta assim, não precisa muito grande, não. Tá bom. Dá um nó? Dá um nó? Quer que eu dê um nó? Por favor. Não, Eu não vou, nisso é que eu não sou vou, bom. Você eu não vou gosta de soltar, enfrentar? não. Eu não vou soltar ele, não, por favor. Ele, depois que falou, aí passou nervoso, não se via mais para passar o nervoso com a bola. Soprando o olho para dentro. Pronto. Eu vou começar do ponto de vista disso aqui, que representa o nosso planeta, que
Eu não sei onde está o microfone, se eu estou bem no aqui, microfone. Que, do ponto de vista do nosso planeta, representando, vamos pensar isso como um pixel. Provavelmente, se no futuro a gente tiver partículas de alguma forma tecnológicas menores do que um pixel, nosso lindo planeta azul será ainda comparado com alguma coisa menor. Eu hoje vou comparar ele com um pixel. É porque eu falo com as mãos abanando, já pedi para tirar os copos de junto, tudo quebrável de junto de mim. Veja se você quer nessa distância aqui. Sim. Tá bom. Aqui Tá bom, tá massa. Tá. Mas aí, eu nesse planetinha azul, eu vou começar me audiodescrevendo. Eu sou Eliane Veloso, eu sou uma mulher branca, hétero, tenho os cabelos brancos, tenho 72 anos de idade. Estou vestindo uma camisa do bloco Cabe Todo Mundo no Mundo, que é um bloco alternativo de Belo Horizonte, bloco de carnaval. E na frente tem o sol da diversidade, é um sol. E estou vestindo uma saia prensada vermelha para lembrar sempre que eu sou de esquerda. Eu queria começar com uma história de Eduardo Galeano, que ele conta que Helena, a mulher dele, ela entrava na noite como quem entrava no cinema, e todo dia de manhã ela tinha histórias para contar. E um dia, Helena sonhou que estavam os sonhos dela própria, que não poderiam ser mais de ninguém, fazendo fila para serem sonhados. E aqui eu começo agradecendo que existem inúmeras palavras dos vocabulários de português, inglês e espanhol, as línguas que eu posso me comunicar nelas, que essas palavras estão fazendo fila, e empurra, uma empurra a outra, são palavras de agradecimento. Agradecimento por todas as pessoas que estão aqui, as que me acompanharam, a minha família, as pessoas da Fundação Joaquim Nabuco. Um abraço aconchegante à Carol, que produziu a exposição, que me acompanhou desde o início do projeto trazer a exposição para cá. E eu prefiro não citar nomes, porque as palavras estão todas aqui enfileiradas e brigando. Eu sou um ser migrante. Eu me considero cidadã do mundo, e o mundo é minha casa, e meus ancestrais são meu elan vital. Acho que a primeira grande migração, a primeira da qual eu fiz parte, foi a migração do espermatozoide do meu pai para dentro do corpo da minha mãe. Essa é a imagem que eu tenho da primeira migração que me construiu. Eu vou dar pulos enormes para chegar nos poucos minutos que ele me deixou de sobra. Aí eu vou começar falando desse processo meu, não é, de perda progressiva de habilidade visual. Acho que realmente eu nunca vi muito bem, não vi muito bem com os olhos da cara. Isso acho que me fez aprimorar desde sempre outras capacidades de ver, com dificuldades, com pânicos, com muitas coisas pelo caminho. E eu cheguei ao ponto que eu estou agora, que não é o que eu estou agora, não existe um ponto de parada. Eu tenho 2 doenças degenerativas nos 2 olhos, que amanhã já vai ser menos que hoje o que eu tenho. Então, não existe esse ponto, cheguei a esse ponto e parei. Não tem essa possibilidade na minha capacidade visual. Eu vou ir para o projeto durante a pandemia. Há 32 anos atrás, eu me correspondia com o Eduardo Galeano, e eu mandei dizer para ele que gostaria de desenvolver um projeto inspirado na obra dele. Aí, depois que durante a pandemia, eu consegui, eu queria que alguém lesse isso para mim. Eu fiz um site específico dentro da minha casa, onde eu fomentei vários projetos, um projeto de caminhada diária durante a pandemia, e neles eu produzi, eu elaborei e produzi a partir da minha casa vários projetos de fotografia.
né? Eu vou falar rapidinho deles. Eu fiz Reinações de Rapunzel, 1 e 2. Um é Eliane dançando com as próprias sombras, e outra Reinação de Rapunzel eu cortei meu cabelo e fiz os desenhos com alguns conceitos de reprodução, de encontro. Fiz os desenhos numa folha de papel branco e fotografei. E esses 2 Reinações de Rapunzel durante a pandemia. Eu fiz um projeto Sorriso, que é um projeto que eu envolvi 69 pessoas no meu cumpleaños de 69 anos, durante a pandemia, meu aniversário de 69 anos, eu consegui que pessoas de 69 países me enviassem um sorriso através de uma reunião de Zoom, uma a uma, e fotografei elas. Esse projeto chama-se Sorriso, são 69 fotos. Tem uma foto de uma pessoa usando a máscara anti-Covid e junto uma foto da pessoa me mandando um sorriso e a definição de sorriso para elas. Nesse projeto tem pessoas de 4 continentes. E fiz o projeto Selos da Consciência, que são 21 selos, que tem ecologia, uma foto de Ailton Krenak, antifascismo, a fotografia de meu pai, Ideia, a fotografia de Padre Reginaldo, tem a Marielle Franco, tem uma série de pessoas que são importantes politicamente para mim. E aí eu consegui localizar a foto que eu queria. Somente eu comprei telefone celular em 2022, quando eu fui para o Uruguai, porque eu fui proibida disso, não comprasse um celular. E aí, antes disso, com telefone físico e a internet, eu consegui localizar quem eu queria no projeto, localizar uma foto, localizar o fotógrafo e a pessoa para me autorizar o uso da imagem. Então, são 21 selos. São chamados selos do Brasil, selos da consciência. E o projeto Mergulho, que está em Natal, e o projeto Sentir Pensares, que é esse que eu comecei a construir durante a pandemia. E aí eu tenho uma estatística de caminhadas dentro dos meus 84 metros quadrados, que eu gostaria que alguém leia, porque eu não consigo. O ponto de partida é o quarto, né? Uhum. E você sai do quarto. O Microfone. ponto de partida é o quarto, e ela sai do quarto e circula pelo corredor, vai para o outro quarto, também faz uma caminhada, volta e vai para a cozinha. É isso, Eliane? Estou fazendo certo? E aí eu saio do quarto, arrodeio, saio pela esquerda, arrodeio pelo meu quarto, saio no corredor, Isso. arrodeio um pedaço da sala, um pedaço da cozinha, volto pelo mesmo caminho e encerro no quarto. Isso é uma volta. Então, por dia, tem uma estatística aí. Foram 730 dias. Não, vou começar por baixo. Posso começar por baixo? Não. 94 passos ou por cima mesmo? Por cima. São 700 2 anos exatos de caminhada Certo. que eu mapeei aqui. De abril de 2020 a abril de 2022. 730 dias, 30 minutos por dia, 21.900 minutos. 55 voltas por dia, 40.150 voltas. E 94 passos por volta, aproximadamente 5.170 passos por dia, aproximadamente 3.774.100 total de passos aproximados. Então, né, nesse convívio comigo mesma, tá aqui depois, quem quiser fotografar pode. E aí eu fomentei dentro de mim a ideia de sair do Brasil e ir para o Uruguai desenvolver esse projeto. Aí fui eu e a minha bengala verde, fomos nós duas, moramos 25 meses em Montevidéu. O projeto todo, ele tem, cada parte tem, eu ainda estou com o nosso planeta, viu? Cada parte tem a colaboração de várias pessoas. Por exemplo, deixa eu logo esclarecer, porque eu sei que essa vai ser a primeira pergunta. Tem outras que vão seguir nesse sentido, mas aqui está Antônio Moura, eu estou com a minha câmera aqui, não é o planeta, é a câmera. E aí eu peço para você falar, para saber onde você está. Como eu tenho 50 anos de fotografia, eu sei mais ou menos onde está a minha câmera, totalmente no automático. E aí eu me afasto e eu consigo, geralmente, Betty me ajuda aqui a olhar. Aí a pessoa que está atrás me ajuda a ver no meu visor e eu fotografo o que eu quero. Então, sempre tem um envolvimento coletivo no meu trabalho.
E aí, quando eu cheguei em Uruguai, eu só conhecia uma pessoa só de internet e fui buscando formas de fazer as coisas e cada parte do projeto, como é que eu faria. Então, eu vou começar... esse planeta fica parado? Fica. Eu vou começar... Eu fiz um roteiro aqui do meu trabalho, do trabalho da exposição. Eu vou seguir pelo que eu tirar do meu baú, eu não vou seguir exatamente a ordem que está na exposição. O primeiro trabalho chama-se Feitos de História. Eduardo Galeano fala que os cientistas dizem que nós somos feitos de átomos e que nós somos feitos de história. Então, eu consegui 9 pessoas, que eu não conhecia nenhuma delas, para participarem desse projeto. A obra chama-se Feitos de Histórias. Eu montei como se fosse uma cartomante, uma mesa de bar com um tecido vermelho, e eu peguei o livro dos abraços, eu escolhi 50 palavras do livro dos abraços, imprimi assim, um pouco grandes, e botei aleatoriamente dentro desse livro dos abraços. Então, você pegava o livro, abria, derramava no papel, no tecido vermelho, as palavras. E daí, a pessoa escolheu uma palavra e me contou uma história criada naquela hora. Uma história curta, curtíssima, de preferência. E aí, esse trabalho é o Feitos de História, que está na exposição. E eu fotografei cada pessoa segurando a palavra que ela escolheu dessa cartomante, né? Agora, na verdade, quem é o cartomante, quem vai adivinhar a história é o outro que vai contar a história, não sou eu. Então, é a inversão da cartomante ao contrário, né? Eu recebo o dinheiro, mas você conta a sua história. Não sou eu que vou dizer o que vai acontecer com você. Esse é o Feitos de Histórias. Não, quem vai contar o que já aconteceu na vida, vai criar uma história, é a pessoa que está do outro lado. E aí, a obra de Eduardo Galeano, ela é toda, ela é composta dos que têm medo, a história dos que têm medo, dos que não têm medo e dos que provocam os medos. A história dos poderosos, né? Dos reacionários, dos ditadores, dos fascistas e por aí vai, que provocam os medos. E Montevidéu é uma cidade relativamente um paraíso sem violência urbana, se a gente comparar com Recife, por exemplo. Mas as pessoas, eu considero que as pessoas vivem acorrentadas um pouco, né, dentro de casa. Ele se chama fobia e são... eu fiz uma caminhada da minha casa, eu morava em Rua La Paz, até a Praça da Liberdade, no centro de Belo Horizonte, ida e volta. E essa caminhada não tem um mapa, é um pouco aleatória. Qualquer direção que eu fosse, tinha as grades nas portas e janelas. E aí, esse trabalho se chama Fobia, que está na exposição, que são 50 fotos relativamente pequenas, saída da Rua La Paz e chegando à Praça da Liberdade, em Montevidéu, que é mais ou menos o significado da paz e da liberdade, e aquelas grades todas nas portas. É um tanto de contradição. Depois eu venho para uma coisa que eu chamo Elas e Elas. Elas são as mulheres e elas são as bicicletas. Não há tanto tempo atrás, as mulheres eram proibidas de andar de bicicleta pelos homens e pelos médicos homens, porque convenciam os homens e as mulheres que, se elas andassem de bicicleta, ficariam estéreis e que elas se satisfariam com as bicicletas e não queriam mais os homens. Então, a liberdade de mulheres foi conseguir andar de bicicleta. Então, isso é a obra Elas e Elas. E aí, tem uma história de Galeano que conta que uma mulher presa fugiu de barco. E a obra se chama Meu Barco, são 9 mulheres que eu fotografei, cada uma delas, e o trabalho é uma foto delas, uma imagem de um desenho de um barco que cada uma fez e um texto dizendo onde esse barco a levaria. Essa se chama Meu Barco, são 9 mulheres, 9 bruxas, mulheres da pós-menopausa, que são especialistas mais nas bruxarias, e elas
são 9 trabalhos. Todos os trabalhos da exposição que estão sob suporte fotográfico são fotografias, não são painéis, são fotos. Tá? Depois, um dos sonhos de Helena, que a Helena conta, fala que eles estavam querendo ir viajar na época da ditadura cívico-militar empresarial uruguaia e só podia viajar, para entrar no avião teria que mostrar o travesseiro com o qual a pessoa dormiu à noite. E ali a máquina detectava os sonhos perigosos e a pessoa não podia viajar se tivesse tido um sonho perigoso. Quer dizer, agora, hoje em dia, nossos celulares acreditam que já pode fazer isso, né? Detectar o que a gente sonhou, ou pelo menos nos acordar na hora que estamos começando a sonhar. E aí são travesseiros onde eu solicitei a 9 pessoas de várias atividades e vários pensamentos diferenciados, mãe de família, ecologista, professor de história, artista, etc., para me descrever um sonho. E o sonho, para a gente descrever, ele descreve na primeira pessoa do singular e no presente indicativo. Ou seja, eu estou sonhando que eu estou diante de uma plateia, que é muito bom estar aqui, principalmente porque eu não estou vendo ninguém, então eu não tenho preocupação nenhuma de olhar no olho e ficar preocupada com medo de falar. É a grande vantagem. Então, os sonhos são todos contados e os sonhos foram bordados em travesseiros e esses travesseiros estão expostos. Sobre os sonhos. A peça... foram bordados nas fronhas e os travesseiros são travesseiros infláveis com as fronhas bordadas. Tá? Eduardo Galeano é um caminhante, e eu também sou uma caminhante, e tem um trabalho chamado Caminhantes, que são 9 pares de sapato, inclusive o meu e a minha bengala, que eu caminhei lá no Uruguai, que são sapatos caminhados por pessoas idosas e sapatos que levam a memória dessas pessoas, dos lugares que elas foram. Então, são 9 pares de sapatos com pessoas de 3 países. Todas as pessoas idosas que são caminhantes. É uma homenagem a mim mesma como caminhante e ao grande caminhante, professor de caminhares, Eduardo Galeano. Dessa sapato eu gostei, viu? Porque o sapato da gente guarda a memória da gente. E aí tem uma que é baseada numa história de uma criança que o pai levou para ver o mar pela primeira vez. Aqui tem imagens de 8 fotógrafos convidados por mim. Tem uma imagem de minha filha com meu neto olhando o mar. E tem 8 fotos de 8 mares diferentes, de Alberto Lima, Alberto Melo Viana, Alberto Melo Viana presente, A, B, C, D, E, F, Fátima Pombo, Helder Ferrer, Helder Ferrer, H, I, J, K, L, Lívia, M, Márcio Gasteiz, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Silvia Malagrino, e Ana Casamaju, do Uruguai. São os 8 fotógrafos que eu tenho que citar eles aqui, porque eles estão lá como fotógrafos na minha exposição. E aí, esses fotógrafos são fotografias de mares. Galeano chama Amar, então o projeto está no feminino. 8 fotógrafos me ajudando a ver Amar. Temos uma parte do projeto que é um processo de cartas que eu criei com 8 pessoas, Eliane mais 8, que são uma troca de cartas que se estendeu por mais de 2 anos, sobre os conceitos da obra de Galeano. Esse é baseado numa historinha também que eu vou deixar em suspense, porque alguém vai ler, Ruth Veloso vai ler os textos na exposição. Chama-se Peles das Deusas. O texto de Galeano é Pele de Deus, o meu trabalho chama-se Peles das Deusas, e as cartas, cada correspondente usa um papel de uma cor diferente. Eu escrevo, as minhas cartas são feitas no computador, porque eu não enxergo. As pessoas me responderam cartas escritas à mão, enviadas pelo correio físico, e enviaram paralelamente uma fotografia da carta e um áudio.
Então, esse trabalho está disponível, as cartas e os QR Codes com os áudios das cartas na exposição. Ver se já estão os 8, 7, 8. O presídio masculino do Uruguai durante a ditadura era chamado de Liberdade. As mulheres ficaram presas em vários lugares, inclusive no presídio do Bom Pastor, das Freiras do Bom Pastor. E esse trabalho, ele representa... fotografei 8 presas e presos políticos, 5 mulheres e 4 homens, e eles estão fora do presídio, com a carinha deles. Isso aqui eu não vou falar, vou deixar uma surpresa lá na exposição, não vou falar mais nada. E tem também uma homenagem, não é uma homenagem, é uma reivindicação aos desaparecidos políticos do mundo, dentro dessa mesma obra. Tá? O termo Sentipensares, Eduardo Galeano diz que ouviu dos pescadores da Colômbia, com o significado de... ele perguntou o que é que significa sentir pensar. Aí explicaram para ele que sentir pensar era a única linguagem verdadeira, porque juntava o coração e a razão na mesma medida. Você usar o sentir pensante é o que utiliza o coração e a razão na mesma medida. E aí depois o Eduardo Galeano fala que uma janela sobre o medo. Ele fala que quem pensa tem angústia, quem sente tem solidão. Então, eu estou literalmente fodida, porque eu estou todo o tempo angustiada e todo o tempo sozinha nesse projeto, né? O sentir pensar, ele define essas duas palavras, né, como angústia e solidão. E eu acho que sim, também tem uma coisa que Eduardo fala, que é o mundo está dividido entre os indignos e os indignados. Né? Eu creio que a gente aqui, nós somos os indignados, né? Porque nos saímos de casa, nos levantamos para participar de projetos desse tipo, né? E que acredito também que hoje em dia, hoje não é possível a indiferença, que a gente está vivendo o mundo da indiferença, mas que a gente tem necessariamente, precisamos de nos colocar como indignos ou indignados. Né? Que o caminho do meio já não é mais possível. Por que não é mais possível? Né? Eu acho que cada um pode pensar, e cada um pode pensar em como ser indignado com dignidade. Né? Eu queria passar para vocês uma ferramenta. Eu vou pegar ela aqui. Eu estou aqui com a ferramenta. Está todo mundo vendo? Quem vê uma ferramenta na minha mão? Eu vejo. Pronto, aqui tem uma ferramenta. Eu queria que todas as pessoas levantem as duas mãos assim, com a palma para frente, que vocês botem entre o coração e o cérebro, e vocês deem um bote como quem vai pegar 2 moscas, mas vocês pegam uma ferramenta, ela é sua. Tá? E aí, essa ferramenta, você dá o formato que você quiser e você dá a cor que você quiser. Cada um escolhe a sua cor. Então, assim como eu estou pegando a mão esquerda em cima e a mão direita para baixo, a parte de cima é a esperança, no termo que usa Paulo Freire, a esperança na atividade. Desse lado, que você pode virar para cima e para baixo, se você quiser, está a ação. Tá? Então, a gente precisa de encontrar formas de garantir esse traquejo. Todo mundo, vamos lá. Esse traquejo entre a ação e a esperança. Só que a esperança ainda não tem como ela ficar sozinha mais sem ação. Então, você mistura bem, né? Mistura bastante as duas e mantém essa ferramenta guardada dentro do seu coração, dentro do seu cérebro, né? E coloca ela no momento sentipensante para a sua eternidade, para quem acredita, e para a sua vida atual e futura.
E, preferencialmente, bota ela no lugar da sua casa. Ali está a minha ferramenta. Eu vou olhar para ela e vou exercitar essa ferramenta, utilizar essa ferramenta todos os dias. Porque eu acredito que um meio termo já não é mais possível. Eu queria uma... que todos tenham certeza, né, de utilizar essa ferramenta todos os dias, porque aqui está o nosso pixel, né? Aqui está o nosso pixel, e ou a gente faz isso todos os dias, ou a gente... Tenho dito. Tem pessoas em pé lhe aplaudindo e a sala está repleta. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui. Disse a Eliane que tinham pessoas em pé e que a sala estava repleta, todos legal, aqui obrigada. felizes de estarem ouvindo você. Então, nós temos 20 minutos, meia hora, para a plateia se posicionar, fazer perguntas à Eliane, ao professor, e aí a gente conversa um pouco. Quem quiser, por favor, diga seu nome, se descreva. Ângela Magalhães, já disse seu nome. Ângela. Alguém vai dar. Porque está sendo gravado, né? Está sendo transmitido Deixa pelo eu ver YouTube. se esse daqui está funcionando. Esse daqui está funcionando, não? Mas eu falo com isso para não atrasar. Mas eu creio que esse esteja assim, ele foi utilizado. Eu falo com isso para não atrasar, porque senão vai ter tempo aí. Então, eu sou grisalha, né, branca, sou carioca, estou um pouquinho gripada, como se pode notar na minha voz, mas muito feliz de estar aqui na abertura da exposição da Eliane. Vim especialmente com a minha parceira Nádia Peregrino, vim especialmente abraçar a Eliane, que, como ela citou aqui, dos nossos encontros fotográficos aí pelo Brasil, sempre foi uma mulher admirável, uma guerreira, e fico sempre muito emocionada, né, e muito grata por poder ver essa potência, né, esse grito pela vida que a Eliane nos ensina. E pergunto a Eliane, né, Eliane, você começa a sua trajetória com a fotografia desde muito cedo, e pergunta a você inicialmente tinha uma ligação com a fotografia mais por uma via documental, por uma via do fotojornalismo, e em que momento você passa a lidar com a fotografia com conceitos, projetos de ideia, né? De que forma isso se dá, se é que a minha afirmação está correta. Não é? Estou provocando, porque vejo que você vai numa linha mesmo de trabalhar com ideias, de misturar literatura, pegar outros campos de saberes para agregar a essa sua busca fotográfica. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Eliane? Eu acho que eu comecei a fotografar em movimento, né, com candeeiro a querosene, dentro de casa. E nessa época eu gostava de ler fotonovelas, né? Eu gostava das fotos, eu gostava das histórias de amor, adolescente, aquela coisa toda. E aí eu acho que eu já comecei meio misturando a fotografia com a literatura, né? Eu escrevo um pouco também, tudo. E aí, quando eu comecei a fazer comunicação visual, eu não me adequava muito a desenho de produto nem a desenho gráfico, apesar de que até hoje eu ainda faço diagramação de livros, algumas coisas de panfleto, eu desenho e peço para alguém que tem habilidades tecnológicas de executar o rabisco que eu faço, né? E aí eu já comecei com projetos. O primeiro projeto que eu desenvolvo já é o Feira de Caruaru,
E o Feira de Caruaru é um projeto talvez até autobiográfico, porque eu já fui feirante. E aí eu faço Feira de Caruaru e Carnaval de Olinda, foram os 2 projetos que eu fiz. Depois eu segui para fazer mestrado em Belas Artes, em fotografia, na Universidade de Illinois, em Chicago, que meu primeiro ex-marido é físico, o pai da minha filha, e ele foi fazer doutoramento, eu fui fazer mestrado. E aí lá foi uma fase muito difícil da minha vida, porque a gente acabou o casamento quando eu estava fazendo mestrado. E nesse momento, eram desses momentos de solidão, né, de angústia. E eu fui fotografar o Mexican Dance Company of Chicago, que era uma coisa altamente colorida e altamente em movimento. Eu sempre gostei muito de dançar, até hoje eu danço muito. E era uma coisa altamente colorida. E eu transformei no projeto em alto contraste, em preto e branco. Então, desde então, eu trabalhei sempre com projetos. Os trabalhos documentaram 7 países. Aí eu fui para o sindicato dos jornalistas e tirei carteira. E os meninos que estavam lá me conheciam a vida toda, acho que desde que eles eram pequenos, fotografando, e não acreditavam nunca que eu não tinha uma carteira de jornalista. Nunca tirasse carteira de jornalismo, porque, na verdade, eu nunca fiz, né, trabalho realmente jornalístico. E aí você viajar com a carteira de jornalista em alguns lugares, em Portugal facilitou muito, porque tinha uma multidão, eu levantei minha carteirinha vermelha assim, todo mundo saiu abrindo espaço para mim. E em alguns lugares você mostrar é muito perigoso, né? Você mostrar a carteira de jornalista em alguns lugares, é melhor você não fazer de conta que não é jornalista. Mas aí a minha carreira foi sempre em cima de projetos. Sempre eu pensei, eu vi quais seriam as formas de executar isso, quais as minhas possibilidades e como é que eu executaria, né? Mesmo o Sonho Branco, a trilogia do Sonho Branco, eu tenho um livro, foi um projeto feito sobre plantações de algodão e que acabou me levando ao Texas e ao Togo e virou uma trilogia para fotografar o algodão nesses 3 países, né? Quase nas Américas e no continente africano, mas sempre em cima de projetos. Mais alguém? Alguma pergunta? Comentário? Esse projeto do sonho, ele tinha uma ligação com a sua família, né? Você, em algum momento, mencionou que, no passado, seus avós faziam parte de plantação de algodão e você foi buscar essas... com esse sonho que você teve de uma família norte-americana. Isso procede, Eliane? O Sonho Branco eu fiz, na verdade, fotografias de algodão. Esse é o último projeto analógico que eu fiz, que eu fotografei com filme UFO preto e branco, ampliei dentro do meu apartamento. As fotos são 42 por 58. E esse projeto eu comecei a fazer para homenagear meu avô, que eu colhi algodão com ele, mas como quase que uma brincadeira de criança nas férias. E depois que eu fiz a primeira parte do projeto, com a plantação de algodão, durante a preparação da terra, o plantio, a florada e a colheita, em Oliveira, Minas Gerais, que era o lugar mais perto de onde eu morava, que tinha plantação de algodão. Aí eu tive um sonho que eu tinha que descobrir quem é uma pessoa chamada Catherine Kitten, e eu descobri essa família no Texas. Nessa época eu tinha um carro, vendi meu carro e fui para o Texas. Eu já não conseguia mais dirigir, mas sempre tem alguém que dirige o carro da gente, né? Me leva ali, a pessoa tem carteira, leva. Eu vendi meu carro e fui para o Texas fotografar o algodão dessa família. E me receberam como se eu estivesse na minha própria casa, a neta da Catherine Kitten, que eu sonhei com ela, e essa família viveu sempre plantando algodão. E foi assim que eu descobri eles, por conta de um texto que tinha na internet sobre a plantação de algodão, que vinha até a porta da casa de um deles. E tem várias coincidências que me ligam a essa família, inúmeras. E aí, depois que eu voltei, eu fiquei inquieta e acabei descobrindo que eu precisava de ir ao Togo para fotografar o algodão nas terras ancestrais. Aí, no Togo, eu voltei para o algodão minimalista,
que do meu avô, que era uma plantação bem pequenininha, como também são as do Togo. Aí isso virou um livro que se chama-se Sonho Branco Trilogia, que foi produzido todo por mim mesmo. Aliás, todo o projeto foi feito com meus próprios recursos, e eu tenho um livro na minha casa que está à venda também. João Veloso, João Veloso. do lado de cá. Eu À sou sua esquerda. um jovem, né? Mãe diz que eu sou muito bonito. Eu tenho uma pele branca, tenho cabelo preto, né? Eu estou usando óculos redondos, tais quais Gandhi usava. Né? E eu sou fotógrafo também. E cresci, né, sendo alimentado visualmente pela imagética de uma tal de uma Eliane Veloso, que todo mundo me... Né? E depois eu vim descobrir que era minha tia. Né? Porque para mim, Eliane Veloso e tia Eliane são duas pessoas totalmente diferentes. Né? Depois de velho que a gente aprende que as duas são a mesma pessoa. Bom, Dorothy Land, né, ela diz que a câmera é o instrumento que nos ensina a enxergar sem a câmera. Né? Porque o próprio ato da gente fotografar, a gente nunca vê a foto que a gente fotografa. A gente vê o milésimo de segundo antes e um centésimo de segundo depois. Né? Quando a gente aperta o botão, a gente é tomado por uma escuridão que, às vezes, é até eterna. Né? E dentro do processo que a gente vai aprendendo de como construir uma comunicação visual, a gente aprende que a gente vê, sente, pensa e clica. Né? E então eu queria saber, dentro dessa conexão também, né, com o sentir e pensar de Eduardo Galeano, como é que a senhora enxerga, né, a criação dessa comunicação imagética, né, a partir da ausência do ver, né, já que a senhora já não enxerga há algum tempo e já que nós, fotógrafos, também não vemos quando a gente está criando. Né, a gente só vê o depois. A gente só sente e pensa. Eu acho que a gente tem a grande vantagem, né, de ter a tecnologia, né? A tecnologia que está na mão da gente. Mas a coisa essencial que a gente tem é essa capacidade, né, e essa busca, até, eu acho que, no meu caso, de aprimorar esse sentir pensar as coisas. Então, quando você... tanto que, sempre que eu dei curso de fotografia que eu faço sobre processo criativo em fotografia, que ainda algumas pessoas falam, vou tirar uma foto, vou bater uma foto. Eu disse, não, você vai fazer uma foto. Né? Porque a fotografia é um fazer que depende desse sentir pensar, né? Você estando ou não consciente dele. E aí, quando você sente e pensa, mesmo sem enxergar quase nada, esse seu sentir pensar, para você ser um fotógrafo com deficiência visual, esse sentir pensar tem que ser tão forte, né? Tão consciente, você ter consciência que está sentir pensando o que você quer daquilo, que o resto vem no processo, né? A forma de você capturar a imagem, mesmo que depois você ainda continue precisando, você precisa de auxílio de outras pessoas. Porque, por exemplo, na exposição sobre o projeto de Eduardo Galeano, eu já não consegui mais editar minhas próprias fotos, mas eu estava trabalhando com Paulo Ferrari, né, que deu um apoio estupendo ao processo de ampliação, de edição e tratamento de imagem. Eu nunca fiz tratamento de imagem realmente. Meu trabalho sempre foi o que eu capturei na câmera está no papel, o que eu capturei na câmera, né, tá na digital, está lá dentro. Eu nunca gostei de manipulação, de Photoshop. A utilização é só basicamente para cortes e alguma coisa de contraste muito pouca para os que são fotógrafos. E aí, o Paulo Ferrari, por exemplo, eu tenho toda a memória do que eu fotografei, porque tinha uma pessoa me auxiliando, eu queria isso assim, a pessoa meio que botava a câmera, tá assim, tá, então eu clicava. Então, eu tenho memória de boa parte das fotos que eu fiz das mulheres com suas bicicletas, que foi feita em La Plata, na Argentina. E aí, quando o Paulo Ferrari foi
escolher as fotos comigo, eu disse, vá dizendo as que você achou, que são 9 fotos, né? O que você achou, quais seriam as 9? Aí ele foi me descrever, eu disse, não, mude, acho que tem um assim, 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 e ele foi formando a escolha das 9 imagens, né? E então é mais ou menos isso. Eu acho que a minha experiência, a maneira que eu já li muito, né? Muita coisa que eu já li, um aprendizado, as experiências, as viagens, as amizades, as conversas, os diálogos, né? Que eu espalho, tenho amigos espalhados no planeta inteiro quase. E tenho amigos que eu não vi há 30 anos, mas se eu ver hoje é como se tivesse dormido com ele na noite anterior. E aí isso tudo coopera com o meu exercício da fotografia e que vem há muito tempo já também se misturando muito com a literatura, né? Eu escrevo algumas coisas e no projeto Sentir Pensares várias pessoas escrevem pelo meu desafio, né? Pela minha provocação. Então, é mais ou menos um intercâmbio muito rico e muito que vem sendo, eu venho tentando aprimorar. Obrigado. Nós temos 5 minutos mais. Mais alguém? Eu gostaria que você, Eliane, falasse um pouco sobre um projeto que foi exposto lá na cidade de Lajedo. Qual? Na cidade de Lajedo, eu expus o Redescobrindo a Jornada de meu pai, que meu pai foi veterano da Segunda Guerra Mundial, foi para a Itália. Foram 25 mil pessoas, né, entre maioria homens e algumas enfermeiras mulheres, para lutar contra o nazifascismo na Itália. E eu já sabia há muito tempo que eu discutia que as democracias da América Latina são muito frágeis, né, e agora a gente está tendo certeza que não só as da América Latina. E outra coisa, que o meu pai nunca foi realmente assim reconhecido como uma pessoa que, na juventude muito jovem, foi lutar contra o fascismo na Itália. E aí eu resolvi fazer os caminhos do meu pai e outros não do meu pai. Eu fui com meu pai para o lugar onde ele serviu, onde ele patrulhou em Tamandaré, passou alguns meses patrulhando lá de cima do farol a costa. Depois eu fui para onde ele casou com minha mãe, onde ele serviu, o trânsito dele basicamente em Pernambuco, e fui para o Rio, já fui sozinha. Aí fui para onde eles estiveram antes de ir para a Itália, fui para o porto acho que é Portão 12, que chama alguma coisa 12, lá do Rio de Janeiro, do Porto, que foi de onde os navios saíram com os brasileiros. E aí eu joguei flores ao mar. Depois eu fui para a Itália, até Nápoles de avião, e fui para Livorno de navio, no mesmo percurso, um percurso parecido com o que meu pai fez em Barcaças. E lá eu fiz a área toda do Teatro de Operações de Guerra, como eles chamam. E dali eu fiz a conexão com a história de Anne Frank, e fui para a Polônia, para Auschwitz e Birkenau, e fui para a Holanda visitar o Museu Casa de Anne Frank, e fiz essa conexão toda. O projeto tem um blog, se chama-se Redescobrindo a Jornada de Meu Pai. Está lá, foi um resgate, não da história do meu pai, mas meu pai como pivô da história, né, do trabalho, como a conscientização de uma cultura de paz através das histórias tenebrosas das guerras. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu fiz. E como é um blog, quando você abrir, está lá a última página, para você ver do começo, você tem que buscar ali a data e começar do começo o projeto. Aí estão lá fotos, estão lá uma série de coisas desse percurso, nesse projeto. E esse eu expus em Lajedo. Lajedo é uma cidade, como meu pai foi veterano de guerra, ele morreu agora em 2020, em janeiro de 2020, ele sempre questionava que o Exército Brasileiro nunca deu valor à FEB, que os soldados atualmente não sabem que o Brasil foi para a Segunda Guerra, nem quem foi, nem coisa nenhuma. E ele, toda vez que tinha alguma reunião de festa, de reunião com os soldados, o coronel chamava ele ia.
Ele não voltou para o Exército, mas ele era um cara que estava ali falando sobre que ele foi também como voluntário. Ele estava numa fila e o coronel perguntou: quem quiser ir para a guerra, dê um passo à frente. Ele deu um passo à frente. E aí, essa história toda nunca foi reconhecida com nenhum deles, na verdade, né? Principalmente com os que não voltaram para o Exército. E aí, em Lagedo, onde eu fiz a exposição, eu reproduzi uma coisa muito escura, parecida com Auschwitz. Eu botei as fotos de Auschwitz em monóculos. E aí o coronel cedeu as barracas de campanha, porque em Lagedo não tem, deve ter uns 15 mil habitantes, não tem uma garagem, não tem um centro cultural, não tem uma galeria, não tem nada que se possa pendurar 20 quadros na parede como uma exposição. Aí eu fiz na praça central da cidade as barracas de campanha, e eu coloquei as fotos, como o coronel disse: não bote nada que estrague minhas barracas. Eu comprei aqueles alfinetinhos pequenininhos e enfiava na foto de um lado do tecido e botava a tarraxa do brinco do lado de fora da barraca. E aí a exposição foi toda feita dessa forma. E aí também essa luta, né, de ter traquejo, numa situação dessa, saber como é que você expõe. E aí foi muito interessante, porque meu pai eu fiz uma capacitação com os professores da rede municipal todos, os soldados, os alunos, os professores, a maioria nunca tinham visto uma exposição de arte na cidade, e a maioria em lugar nenhum. E meu pai foi lá, conversou com as crianças, construímos flores de papel crepom e fizemos a palavra paz na praça da cidade com as crianças. E aí, um belo dia, eu estava ali, parei assim, fiquei olhando o lugar, as barracas todas lá, e olhei para os meus pés estavam exatamente no lugar onde era a minha barraca da feira. Aí eu me arrepiei toda, entendeu? Aí foi uma experiência muito rica. E aí, no dia do lançamento do projeto, foi o juiz, o prefeito, né, as autoridades foram, porque era era um evento na cidade. Aí foi muito bom reconhecer meu pai com ele vivo. Professor, você quer fazer algumas considerações? Deixa eu falar a última coisa, um instantinho. Essa mesa tem o título de Universalidades, né, de Eduardo Galeano e Eliane Veloso. Eu acho uma pretensão muito grande, né, achar que a gente está falando de universalidade como raça humana, com esse pixel tão pequenininho, né, que eu acabei de explodir ele, em relação a todo o resto do universo. Eu acho que o título da obra, da mesa, e a minha concepção, o trabalho todo está baseado no numeral 9, que é o numeral que significa a universalidade da numerologia. Ele parte desse princípio, né, desaforado de achar que nós somos os donos do universo, nesse pixel tão pequenininho que a gente está e que a gente não cuida dele. Professor, o senhor quer fazer suas considerações finais, alguma palavra? Eliane, uma satisfação imensa que eu tive há pouco aqui, depois que fiz a minha fala, né? Eu não tinha percebido ele ainda, não sei se você sabe, o Paulo Lucas Ferrari está aqui conosco, viu? Paulo, muito obrigado por essa ponte. Paulo é tímido mesmo, eu conheço ele há muitos anos. Paulo, levante-se um pouco, por gentileza, para que as pessoas saibam quem é você. Esse é o Paulo Lucas Ferrari, nós fizemos graduação juntos, é um caro amigo de muitos anos, e foi o Paulo que fez exatamente a nossa ponte, não é? Foi ele que me ligou. Aliás, você passou o meu contato para a Eliane, ela me procurou, e depois nós nos asseveramos e vamos sim, vamos juntos, com toda certeza. Imagina, Paulo. Muito grato, meu amigo. E eu gostaria de dizer, Eliane e Albertina, a história da arte é uma grande paixão minha. Eu sou historiador e arqueólogo, mas ensinei por mais de 18 anos, durante o período que eu fui docente e coordenador de cursos universitários, né?
Ensinei todas as disciplinas de história, mas a minha grande paixão é a história da arte, da arquitetura e do design. Então, estar aqui para uma fala, com toda certeza, muito modesta, junto às preciosidades que foram ditas aqui agora por você, para mim foi uma grande satisfação. Tá? Quero oportunizar para dizer que, caso você queira, será uma grande honra receber a sua exposição também na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. Tá? E faremos, com toda certeza, uma nova vernissagem, apresentação lá, com todos que aqui estão e que queiram nos visitar e nos prestigiar. Muito obrigado a todos que fazem essa casa, muito obrigado, Eliane, muito obrigado, Albertina, Maia, e muito grato a todos vocês aqui presentes. Muito obrigado. Então, em nome da Fundação Joaquim Nabuco, da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte, do CEIBRA, que está aqui nosso diretor, nossa coordenadora de Centro de Documentação, agradecer a presença de todos e convidá-los agora a ver a exposição de Eliane na Galeria Maçangana, indo lá para o fim, do lado direito, na Galeria Maçangana, no prédio ao fundo. Tá? Muito obrigada pela presença. Muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui. Muitíssimo obrigada.